Boa noite a todos os presentes, encarnados, desencarnados. É sempre uma alegria estar aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade do trabalho. E aproveitando, quero desejar um feliz ano novo a todos nós, que estamos começando o ano, que tenhamos força, coragem, acima de tudo, sabedoria, para que a gente consiga enfrentar os desafios que porventura surjam no meio do caminho. E hoje nós iremos falar sobre ser luz onde houver sombras. É um tema desafiador, porque quando a gente conversa com as pessoas na sociedade, a gente percebe um desânimo, porque basta ligar a TV e ver o noticiário, muitas tragédias, muita violência. E aí a gente se pega desmotivado de ser luz. E muitas pessoas ainda verbalizam: o que vou fazer? Eu sozinho não consigo. A maldade está aí exacerbada, está em grande número as coisas ruins que a gente vê no noticiário. E a gente tem a impressão que está tudo fora de ordem, que estamos sem um governador do orbe, estamos num avião sem o piloto. Mas, na verdade, está tudo orquestrado. Nós estamos no ápice da transição planetária. E é exatamente agora que precisamos ser luzes, porque agora é a hora da verdade, é a hora da prova, onde vamos mostrar se aprendemos de verdade, se estamos preparados para ir para o próximo mundo de regeneração, o que nos aguarda. Então, que tenhamos todos essa encarnação, a oportunidade de arregaçar as mangas e fazer a maior quantidade de bem que pudermos, que agora é a hora. Então nós iremos falar toda essa noite, em torno de 30 a 40 minutos, sobre essa frase. É uma frase pequena, mas bastante profunda. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Isso está em Mateus 5,16. Então nós vamos percorrer toda a noite de hoje, na nossa reflexão, sobre cada trechinho desse. Eu vou esmiuçar ele para que a gente possa entender que luz é essa que vai brilhar. Por que tem que ser vista? Glorificar o Pai. Que Pai é esse? De que forma a gente faz? Então, toda a noite de hoje, nós vamos transitar por essa frase. Porque, aparentemente, a gente olha como ela vai conseguir 40 minutos numa frase tão pequena que talvez em 5 a gente consiga. Mas, na verdade, ela é extremamente profunda. Tem uns detalhes sutis que a gente precisa observar. Brilhe vossa luz diante dos homens. O que isso significa? A luz, meus irmãos, é aquilo de bom que existe em você. Todos nós, sem exceção, que estamos aqui nesse salão ou fora dele, em todo o mundo, nós temos algo de bom. É porque muitas vezes os nossos olhos são treinados para olhar o defeito. Algo que me incomoda. E aí eu já tenho aquela aversão, não consigo nem chegar muito perto daquela pessoa, de fazer amizade, porque eu já tiro minhas conclusões precipitadas, muitas vezes preconceituosas, e não consigo ver o bem, a luz que há. E todos nós temos algo de bom. Então essa luz aí que o Cristo manda brilhar é algo de bom que nós temos. Porque Jesus, ele usa a metáfora da luz para representar suas atitudes. As nossas atitudes são luzes. E aí é qualquer atitude. É um bom dia que eu dou. É um olhar sincero e fraterno. É uma orientação para quem esteja em desequilíbrio perto de mim. É olhar verdadeiramente as pessoas como irmãos. Nós não somos inimigos, nós somos irmãos. E se tenhamos alguma coisa que nos incomoda, é porque estamos em estágios diferentes da evolução. E aí a gente precisa compreender lá nas leis morais, a gente consegue entender exatamente esse mundo que estamos. Lá são 10 leis, eu já tinha falado aqui na última palestra, mas é verdadeiramente uma. A lei de Deus é uma. Ela só está dividida didaticamente para que a gente possa entender. Mas lá tem tudo: progresso, lei de amor, justiça e caridade, destruição. E quando a gente estuda, a gente consegue entender como é que ela funciona. Então, a atitude, qualquer que seja, em direção ao bem, é brilhar a nossa luz. É também as nossas virtudes.
Virtudes são os talentos que nós trouxemos quando reencarnamos aqui. E muitas vezes a gente esconde o talento, como a parábola. A gente não faz brilhar, porque são empréstimos que foi dado para que a gente viesse desenvolver aqui da melhor forma possível. E todos nós somos importantes em qualquer área que estejamos. Não existe esse, é mais importante o médico, é mais importante o advogado, qualquer um. Falava na última palestra sobre as pessoas que fazem que recolhem o lixo. Muitas vezes a gente olha para eles de forma preconceituosa, às vezes nem olha, na verdade às vezes a gente nem enxerga. Mas pare aí a coleta, para ver se a cidade não para. Então todos nós somos importantes, independente de qualquer lugar que estejamos, nós temos a nossa importância. Então a gente precisa descobrir quais são os meus talentos. O que é que eu posso fazer de diferente para esse mundo? Porque eu vim para aqui não foi a passeio, eu vim para aqui estudar, desenvolver, trabalhar. E mesmo no mundo espiritual, não para. A gente continua trabalhando e estudando. Então, a gente precisa descobrir para ontem quais são os talentos. O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? E aí, começar a caminhar em direção disso. O seu caráter também é luz que brilha. Porque ele precisa ter uma constância. Eu preciso falar e o meu comportamento acompanhar. E através de atitudes repetidas, eu crio o hábito. E o hábito, sendo constante, já faz parte do meu caráter. Então, a gente precisa se olhar, fazer o autoconhecimento, olhar de pertinho. O que é que eu tenho de sombra? O que é que eu preciso melhorar? Quais são os talentos que eu tenho? Para que assim eu possa construir um caráter em direção sempre ao outro, sempre ao bem. E sempre há oportunidades para que a gente possa fazer a maior quantidade de bem que possamos fazer. Sempre há oportunidades. Se olharmos direitinho, a gente consegue visualizar. Suas boas ações. Então, as atitudes são as ações que eu preciso fazer. E aí, eu sempre falo do trânsito. O nosso trânsito é violentíssimo. As pessoas não param, as pessoas não sinalizam. E aí, eu tinha o hábito de me irritar. Eu ainda me irrito e verbalizava algumas coisas. Hoje, eu já consigo segurar. Eu penso, mas não falo. Daqui uns dias, na evolução, talvez eu nem pense mais. Mas a gente precisa ter a caridade e olhar para o outro, ele está com pressa, ele está com algum problema, e mandar luz para aquela pessoa, ao invés de maldizer. Parar para o pedestre passar, isso são boas ações, pequenas, não precisa grandes missões. Então, tudo isso a gente consegue fazer. Vocês percebam que quando paramos na faixa de pedestre, que aquele pedestre passa, que nos sinaliza um obrigado, dá um tchau, é uma energia impressionante. Se vocês pararem, analisarem, respirarem direitinho, é uma energia maravilhosa. O contrário também é verdadeiro. Se nos emanam algo de ruim, também sentimos. Então, vamos fazer a maior quantidade de bem, para que a gente continue nessa vibração e continue com espíritos maravilhosos nos apoiando. Porque se a gente só pensar em fazer o bem, só basta pensar, uma gama de espíritos já estão ali preparados para nos ajudar. Eu só estou tendenciando a fazer o bem. Você imagine quando a gente se lança a fazer. Nós somos amparados. O contrário também é verdadeiro. Se pensarmos em fazer o contrário, então nunca estamos sozinhos. Sempre temos. Depende da vibração que você está, você vai se conectar. Então o que nos falta é prestar atenção, observar ao lado que eu quero ir. Onde que me sinto bem? Porque não adianta, se a gente fica com ódio, se a gente fica com sentimentos negativos, a gente vai adoecer, a gente vai sentir. Então, que a gente olhe para o lado certo e faça brilhar a luz com as nossas boas ações. Sua bondade e compaixão. Como tem estado difícil esses dois sentimentos. A gente tem uma pressa gigantesca em julgar e muito pouca pressa em acolher, em observar que dor aquela pessoa traz. Qual o lugar de fala dela? Porque eu estou aqui do meu lugar, eu visualizo vocês de uma forma. Mas se eu colocar um ponto aqui nessa parede, cada um de vocês vão ter uma visão diferente. Porque depende do lugar que vocês estão sentados. Então, cada pessoa que nos passa, nos atravessa, ela tem um lugar de fala, ela tem uma dor, ela tem a bagagem, tem as crenças, os dogmas que elas trazem.
E aí a gente muitas vezes pensa só pelo meu lado. Então eu quero que todos pensem exatamente igual a mim, tenham as mesmas oportunidades que eu tive, a mesma família, tudo exatamente igual. E não é assim. Nós sabemos que não é. Os irmãos, os parentes dentro de casa são diferentes, porque somos espíritos diferentes. Gêmeos, univitalinos, são diferentes, são espíritos diferentes. Então precisamos desenvolver a compaixão verdadeira, olhar para o outro e tentar entender rapidamente o que traz essa pessoa, esse comportamento que me incomoda. E aí você vai desenvolvendo essa compaixão e a vida relacional fica mais equilibrada e harmoniosa. Então a gente também brilha a nossa luz através da compaixão. Tudo que você faz, tudo que nós fazemos é inspirado por Deus. Então não tem para onde correr. Toda essa bondade vem da centelha divina que nós temos dentro de nós. A luz simboliza a presença divina refletida na vida das pessoas. Então eu preciso ter um comportamento condizente com essa luz divina que eu preciso ver refletida na vida das pessoas que por mim passam. Eu preciso ver essa diferença através da luz, seja lá o que for que eu precise fazer. Eu preciso ver isso refletido na vida das pessoas. Mas brilhar, meus irmãos, não é aparecer. Que a gente não confunda. Porque muitas vezes a gente pode pensar, brilhar é estar as luzes todas voltadas para mim, os holofotes, eu preciso chamar atenção, eu preciso ser melhor que o outro. Não, não é isso. Brilhar é viver com propósito. Por isso que eu comecei dizendo, qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Eu preciso fazer essa autorreflexão. E através da meditação isso é maravilhoso, porque eu me conecto com o divino, me conecto com o meu eu verdadeiro e vou descobrindo qual é o meu propósito. Então brilhar é exatamente descobrir e caminhar na linha desse propósito. A ordem não é para ostentar ou buscar reconhecimento. A gente precisa prestar muita atenção. O que é que eu venho buscando? É reconhecimento? É aplauso? Precisamos ter cuidado, porque brilhar naquela frase ali não quer dizer isso. Não é sobre vaidade, ego ou aprovação alheia. Brilhar, meus irmãos, significa viver de forma tão íntegra, amorosa, justa e verdadeira, que sua vida naturalmente ilumine ambientes e inspire outras pessoas. Então é aquela coisa, eu preciso falar e meu comportamento acompanhar o que eu falo. Porque pelo exemplo a gente consegue arrastar. Não adianta falar, se eu não tenho nenhum mínimo de um comportamento para que as pessoas consigam acompanhar. Então eu preciso ter um comportamento tão íntegro, amoroso, porque o amor é o primeiro sentimento e o maior que nós temos que desenvolver aqui nessa encarnação, para que quando nós entremos em qualquer ambiente, a gente consiga iluminar. Muitas vezes podemos pensar, olha, eu estou cansada daquele trabalho, vou falar trabalho porque geralmente é onde a gente tem muito mais problema. Não consigo, porque lá é muito negativo, lá é isso, lá é aquilo outro. Mas a gente precisa brotar onde formos plantados. Então eu vou ser luz naquele lugar. Lá no Pelourinho, uma daquelas ruas lá, naquelas casinhas coloridas, eu vi uma vez uma flor saindo do cimento. E ainda deixou aquele lugar ainda mais bonito. Então era uma situação desafiadora para aquela planta sair ali do concreto. Mas ela saiu e estava brilhantando ainda mais o lugar. E aquilo me fez refletir. Esteja onde estiver, a gente pode brilhar. Está escuro, está negativo. Eu vou fazer a luz naquele lugar. Então a gente precisa ter cuidado para não se contaminar no ambiente. Não, eu vou entrar no propósito de ser luz, porque Jesus me confiou algo. Eu não estou aqui por acaso. Teve algum motivo para eu estar nesse lugar. Então que eu seja a luz lá. De alguma forma eu vou buscar oportunidades para iluminar aquele local. Então cada um de nós, Deus confiou o trabalho para ser continuado através de nós. Então, independente que seja negativo, que seja pesado, que seja sombras, que a gente leve isso. Esse comportamento amoroso e justo para que a gente ilumine qualquer lugar que entremos. É uma luz que ela não se impõe, ela transborda. Então não é você chegar querendo brilhar mais do que o outro, impor a sua vontade. Não, não é isso. Naturalmente ela vai transbordar, porque o seu comportamento fala por você. Qualquer comportamento que a gente tenha na sociedade
ele vai falar. Não precisa muita coisa, as pessoas nos observam. Nossos filhos são exemplos claros. A gente fala, mas ele está olhando ali para o nosso comportamento. E muitas vezes nos pega na falha, mas olha, isso e isso, eles são nossos vigilantes constantes. E assim é a sociedade. Então precisamos manter uma constância e uma coerência. Diante dos homens, a fé ela precisa ser expressa em atitudes. Porque já falava, fé sem obras, ela é morta. Então não adianta eu estar aqui, dizer cada questão do livro dos Espíritos, saber exatamente onde está, mencionar, saber todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E a obra? E o fazer? Eu preciso que faça. Eu acho mais interessante que faça do que conhecer. Se for preciso, é melhor você fazer a atitude sem conhecer do que você vir aqui, lhe sabatinar, você sabe tudo, mas a sua ação, aqui às vezes é muito fácil fazer, mas passou daquela porta, a gente já age muitas vezes diferente. Eu trabalhei com um colega que ele não acreditava em Deus. Veementemente não acreditava. Mas eu sempre falava para ele, olha fulano, eu vejo Deus através de você. Porque as atitudes dele era amorosa, era de compaixão, de empatia, de se doar, de fazer o movimento para o outro. Ainda que ele não acreditasse, ainda que ele não lesse uma linha de nada, de nenhuma obra, de nenhum credo religioso, mas eu conseguia ver Deus muito mais nele do que em outras pessoas que estavam caminhando junto comigo, compartilhando essa doutrina. Então, a fé não é apenas interior, mas deve gerar frutos visíveis. Eu preciso ter fé, mas eu preciso gerar frutos através da minha fé. Eu preciso gerar comportamentos. E esses comportamentos são os atos de bondade. E aí a gente tem uma gama de possibilidades, infinitas possibilidades de ser bom. E a gente sabe ser bom. E a gente sabe quando machuca o outro. Porque qualquer atitude que façamos, se a gente parar e pensar, poxa, se fosse comigo, só basta isso. Ia doer. Será que eu iria gostar? Então no outro também vai doer. Porque é um ser humano igual a mim. E eu sempre falo, a pedra que bate lá nele dói em mim exatamente. Independente. Quando alguém morre, Haroldo já fala nas palestras, se morre o filho de um crente, do evangélico, do católico, do espírita, dói do mesmo jeito. Somos humanos, então isso independe, não há superioridade. Há diferença, grau evolutivos diferentes, mas somos humanos. Então precisamos desenvolver esse ato de bondade diante dos homens. Honestidade. Honestidade é algo também meio escasso. A gente tem um pouco de dificuldade de encontrar, porque muitas vezes as pessoas falam farinha pouca, meu pirão primeiro. É uma cultura de ser esperto, de conseguir barganhar algo em detrimento do outro. Então eu passo por cima do outro porque meu objetivo é chegar nesse telhado, então independe de vocês aí, eu vou chegar. Gente, a gente não vai a lugar nenhum dessa forma. A gente ainda não entendeu que não é competição, a palavra é diferente, é cooperação. Eu só sou feliz se eu levar os outros. Muitas vezes a gente vê o problema, fecha o vidro do carro, vira o rosto para o outro lado. Eu não tenho nada a ver com isso, o problema é do outro. Aí está pegando fogo na casa do vizinho. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, ele que chame o bombeiro. Mas será que fogo respeita o muro? Ele pode passar e pegar fogo na minha casa também, se eu não coopero, se eu não ajo, se eu não vou em atenção a ajudar o próximo. Então a gente precisa desenvolver a cooperação e honestidade. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou fazer o errado porque todo mundo faz, só eu que vou fazer o certo. Mas gente, o errado é errado, ainda que todo mundo faça, continua sendo errado. E o certo sempre será o certo, ainda que ninguém faça. Então que a gente procure ser honesto o quanto antes. E em qualquer atitude que possamos ser, que sejamos. Paciência. É outra coisinha difícil, porque a gente vive sempre no estresse, sempre na correria, não temos tempo para absolutamente nada, e aí a paciência nos foge. E aí eu costumava brincar, disse, olha, eu não vou pedir a Deus mais paciência, porque vem tanta situação, mas é exatamente isso, para provar, para você exercer. Se eu não for exercer, eu vou aprender como? Se eu não for exposto a situações. Então a gente também precisa dessa fé através da paciência.
Misericórdia. Misericórdia é você entrar na miséria da vida do outro com o coração. É olhar aquela dor sem julgamentos, com compreensão. O porquê que fez aquilo, o que levou, entender a história da criatura toda. Porque muitas vezes, geralmente no mundo do crime, a gente tem aquela raiva quando vê o noticiário e aí pensa, tem que matar. Muita gente ainda diz, bandido bom é bandido morto. Gente, pelo amor de Deus, a gente quando pensa assim ou faz assim, a gente se iguala. Qual é a diferença de mim e ele se eu penso assim, se faço assim? E a gente sabe, o espírito não morre. Eu só interrompi a evolução dele, que ele veio para evoluir. E eu não tenho o direito de fazer isso. Fui eu que dei a vida? Não, também não posso ceifar. Não somos nós. Então a gente precisa olhar as situações com misericórdia, com apoio e menos crítica e compreensão. Serviço ao próximo. Esse é o maior mandamento. A gente precisa levantar e ajudar. Inicialmente os próximos mais próximos, que é na nossa casa, o nosso laboratório vivo. É lá onde vamos fazer o estágio. E aí depois a gente vai ampliando o nosso leque. As pessoas da nossa rua, da comunidade, trabalho, escola, faculdade. E aí os nossos espaços sociais que a gente frequente, a gente vai começando a fazer esse serviço ao próximo. Escolhas éticas. Nós sabemos. E aí, quando eu falava que o certo é certo, ainda que ninguém faça, a gente sabe quais são as escolhas que são éticas que precisamos fazer e está alinhado. Então não adianta falar uma coisa, mas na primeira oportunidade eu vou fazer diferente. Não adianta. A gente está acompanhado sempre, não estamos sozinhos. E aí estamos sendo observados pela espiritualidade. E aí depois vai ser separado o joio do trigo. Então precisamos ter escolhas éticas. Não basta crer. É preciso refletir essa fé no cotidiano. Então não basta eu crer, eu preciso, quando sair ali daquela porta, encontrar a primeira oportunidade, fazer o bem, o máximo que eu puder. Para que vejam as vossas obras. Isso não significa buscar elogios, significa que o bem feito é visto. Tem a frase que diz, o bem que a gente faz é o nosso advogado em qualquer lugar. Então ele é visto. Não busquemos aplausos, holofotes, nem busque ser visto, porque o bem, ele é visto de alguma forma. Então não pensem que vamos estar sozinhos, que não vai valer a pena fazer o bem, que muita gente não vale a pena, vale, ainda vale a pena. E a gente não entrar em contato com a maldade do outro e a gente se contaminar, que não vale a pena, eu vou fazer também porque fizeram comigo. Não, que a gente ore para não banalizar. Eu lembro que trabalhava no Senan e algumas pessoas já trabalhavam lá há mais tempo e tinha algumas falas, algumas coisas e eu pedia sempre a Deus, meu Deus, me ajude para eu não banalizar, porque eu tinha medo de estar todos os dias naquele lugar e a gente geralmente se acomoda e repete as ações dos outros, mas eu sempre pedi a Deus para que não banalizasse o sofrimento daquelas pessoas que estavam ali, que eu fosse fazer os estudos sociais de forma ética e comprometida com aqueles adolescentes que lá estavam. Então, o bem que é feito, independente que as pessoas não estejam fazendo, mas faça, porque ele vai ser visto em algum momento. A transformação é percebida. Se olharmos para trás, o quanto nós já mudamos. Percebam que eu disse que no trânsito eu falava muita asneira. Hoje eu penso, mas eu ainda seguro aqui. Daqui a pouco, na evolução, que é gradual, pode ser que eu nem pense mais. Então, se a gente olha para trás, nós somos diferentes. Do ano passado, do mês passado, e há 10 anos. Somos diferentes e graças a Deus, muitas vezes por essa doutrina maravilhosa, esclarecedora. Porque quando ela nos esclarece, a gente tem a obrigação com a nossa consciência, porque ela não proíbe nada. Mas quando você entende os porquês das coisas, você já vai vendo que nem tudo lhe convém mais. Já não é interessante. E aí, às vezes, eu brinco, meu Deus, eu não queria nem saber, porque às vezes, quando a gente sabe, a gente tem muito mais responsabilidade, e é verdade. E é verdade, não dá mais para você fazer algumas coisas que você fazia antes. Então, essa transformação também ela é percebida. A vida cristã, ela deve gerar impacto. Então, se eu digo que sou cristã, eu tenho que acompanhar o comportamento do Cristo. Ele veio aqui, foi o modelo e guia. Modelo a gente copia e guia a gente segue. E o que foi que ele ensinou? Ele ensinou ódio? Ele ensinou separação, preconceito, discriminação? Só basta olhar.
Se a gente olhar, a gente vai conseguir perceber o que foi que o Cristo ensinou. Então eu preciso ter um comportamento, se me digo cristã, deve gerar impacto. Eu preciso olhar lá para o Cristo, o meu modelo, como é que o Cristo agiria nessa situação? Foi essa a orientação? E aí a gente sabe e a gente consegue gerar impacto através dessa vida cristã. A luz percebida, justamente porque existe escuridão ao redor. Então, se a gente percebe que o mundo hoje tem muita violência, tem muita negatividade, então a gente percebe que há escuridão. E nós estamos no momento de tudo vir à tona, porque agora é a hora da separação. Então, a luz é justamente para clarear lá essa sombra. Eu preciso modificar a mim, para que eu consiga arrastar os demais pelo comportamento. Porque não adianta falar, eu oriento, se preciso for, se solicitada for. Mas o meu comportamento, o nosso comportamento, vai dizer muito mais do que as nossas palavras. E glorificando o vosso Pai, que está nos céus. Aqui está o ponto principal. O objetivo não é que as pessoas admirem você, mas que percebam Deus através de você. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse brilho a vossa luz. Não somos nós. Não estamos buscando aplausos, nem admiração, nem elogios, nem reconhecimento. É que as pessoas precisam ver Deus através das nossas atitudes. Esse é que é o ponto central. Porque quando alguém vê seu gesto de bondade, vê o seu gesto de perdão, de mansidão, de serviço ao próximo, principalmente, de respeito, de amor, essa pessoa, ela vai ser levada a reconhecer que isso vem de Deus. Percebam que eu coloquei em vermelho e com efeito para chamar atenção. Então, todas essas atitudes que a gente faça, vai perceber que foi de Deus. Todos nós temos a centelha divina. E aí, quando a gente tem um comportamento diferente, percebam que, geralmente em clínica, que as pessoas estão mais agoniadas, unidade de saúde, de manhã, cedo, para pegar senha para ir para determinado médico. Muitas vezes as pessoas estão agoniadas por estresse, pelo cotidiano, muita gente. Mas quando você vê aquela pessoa que dá um bom dia, aquela pessoa que tem paciência, ainda que tenha 30 pessoas para ela atender, você consegue perceber uma diferença? Como ela se diferencia dos demais? Sempre tem luz em algum lugar que a gente, meu Deus, eu vou para aquele lugar, meu Jesus, vai ser um estresse. Mas sempre tem alguém com luz lá. Eu, quando eu preciso ir à OAB, para estacionar o carro, eu já fico coçando minha cabeça quando eu preciso ir lá, porque ali é horrível para estacionar. Mas sempre que eu chego, eu já mentalizo, sempre vai ter alguém. Os meninos que ficam ali já me conhecem. Muitos deles frequentam o lugar que eu trabalho, aí já tem um lugarzinho. Não, mas eu vou conseguir. Então, é exatamente isso. Essa diferença que você faz na vida, na sociedade, as pessoas vão perceber, é uma pessoa de Deus. Então, isso aí está em letra vermelha, em garrafal, para que a gente perceba que o brilho é para Deus. É que as nossas atitudes sejam para as pessoas verem Deus através de nós e não para que tenhamos reconhecimento e aplausos. Suas ações tornam-se um testemunho vivo. Então, através de você, as pessoas vão perceber Deus. Então, aqui estamos para continuar a obra, para mostrar, para dar o nosso testemunho. É preciso fazermos isso. É preciso que as pessoas observem que a nossa fé não é morta. Eu creio em Deus. Eu acredito na reencarnação. Na verdade, eu não acredito, porque quem crê fica ainda meio duvidoso. Eu sei, porque eu estudo, porque tem as comprovações. Então, que a gente faça valer o que você acredita de verdade, o que você prega de verdade. Faça a diferença lá no mundo. O mundo espera por nós. Mas aí, diante disso tudo que eu falei, dessa frase, a gente precisa tomar cuidado com o perigo de apagar a própria luz. Porque há situações que nos levam a apagar essa luz. Uma delas é pelo medo. Quando deixamos de fazer o bem, porque temos receio de sermos julgados ou incompreendidos. Quantas vezes a gente para de fazer por medo? Várias vezes a gente precisa fazer essa reflexão. Mesmo com medo, eu preciso fazer. Mesmo que eu vá ser incompreendida, eu preciso fazer. Porque o outro gera uma expectativa em relação a mim, que eu não tenho obrigação de fazer necessariamente, porque isso está na cabeça do outro. Às vezes eu nem sei o que foi que ele pensou.
Mas se eu tenho a consciência que eu estou fazendo tudo com ética, com respeito, se eu parei e pensei, se comigo eu ia achar legal, vou fazer com outro também, faça. Ainda que vá ser incompreendido. O Cristo veio aqui, ele foi compreendido? Não. Nós precisamos fazer o bem, não deixar ser vencido pelo medo de ser julgados. Porque se fizermos, vamos ser julgados. Se não fizermos, também seremos julgados. Então, que façamos? Então, que façamos em direção ao bem, para que a gente consiga evoluir. Pelo cansaço. Oh, como ele nos atrapalha. Porque quando nos acostumamos com a escuridão e desistimos de lutar contra elas, muitas vezes a gente vê toda a situação que eu comecei falando, dos noticiários, das coisas que a gente vê perto da gente, na comunidade, em outro estado, a gente vai desanimando, vai cansando. Mas a gente precisa ter cuidado. Mesmo cansado, eu vou. Mesmo fraquinha, eu vou. Se conecte com o alto, bagunçou aqui embaixo, olha para cima. Quando a gente olha para cima, a gente começa a compreender. E aí a gente busca força, porque só Ele que nos sustenta, alguns desafios, só Ele. E aí a gente consegue caminhar, dar mais alguns passos. E pela influência negativa, esse é um outro fator também que muitas vezes nos paralisa. Quando nos deixamos contaminar pela crítica, pela inveja, pela mágoa e pelos sentimentos densos. Muitas vezes a gente tem vontade de fazer uma ação. Ah, mas você vai fazer. Mas menina, não adianta. Para que você vai fazer isso? Ah, mas você não está ganhando a mais para fazer isso. Ah, mas eu não vou fazer. Quantas vezes? Quantas críticas recebemos? E aí a gente se deixa levar por toda essa influência negativa. É preciso que a gente observe o que é do outro, deixe lá com o outro. O que é meu, eu vou seguir. Então, se eu sair de casa no propósito de fazer do meu compromisso ético, ainda que eu encontre escuridão, eu vou precisar fazer. Mesmo cansada, mesmo com medo. A gente tem que fazer as atitudes, tem que se lançar, porque saibam, a espiritualidade vai estar nos amparando. Se nós estivermos imbuídos do bem, o meu coração está desejando o bem, pode ter certeza que a proteção vem. Ainda que você faça tudo errado, mas vai ter uma proteção, porque você não estava desejando aquele mal. Você não quis dar causa àquilo, eu estava muito acreditando que ia dar certo. E aí dá. Porque a luz, ela não se apaga de uma vez, não se enganem. Ela se enfraquece quando nos afastamos de Deus e de nós mesmos. Então é uma coisinha aqui, outra acolá, outra ali adiante, e aí a gente vai enfraquecendo. É como uma fogueira que você tira uma varinha daquela, ela vai enfraquecendo, enfraquecendo, e é muito mais fácil de apagar porque você está fora da fonte. E a fonte, meus amigos, é Deus. Eu preciso me conectar com essa fonte todos os dias, porque o bombardeio aí fora é grande. Nós estamos na transição, o mal está em evidência, então eu preciso me conectar constantemente, porque senão vai se apagando e ela apaga aos pouquinhos. Então eu preciso me conhecer, me conectar com o meu eu superior e com a divindade maior, para que me sustente, me fortaleça, me dê sabedoria, para que eu continue na ação do bem. Como deixar a luz brilhar em atitudes? Através de pequenas obras. Então não precisa ser grandes avatares, ser grandes missionários. Ah, eu não vou fazer porque eu preciso de tal coisa. Porque se a gente for pensar em tudo que vamos precisar, a gente não sai do lugar, não vai fazer nunca. Porque nunca vamos achar que estamos prontos. Então é com as pequenas coisas mesmo. É no cotidiano, no dia a dia. Ouvir alguém com paciência. Olha a paciência de novo. Muitas vezes a gente não quer ouvir, porque a gente está nessa sangria desatada de correr para onde? É uma ansiedade desmedida, porque a gente quer controlar o que a gente não consegue controlar. Cada dia o seu próprio mal. Eu vou resolver hoje e amanhã eu vou resolver o dia amanhã. Passo a passo. Não tem como. O que eu não tenho controle também não deve ficar na minha mente. Eu preciso viver o agora e resolver o que dá para resolver agora. O problema é difícil? Divida-o em partes. Eu vou fazendo parte, passo a passo, para que eu consiga fazer. Então, ouvir com paciência, é preciso eu voltar para mim, para o centro, respirar e ouvir as pessoas, ter a paciência de escutá-las, que muitas vezes pedem socorro e a gente não está vendo. Ajudar sem esperar nada. Muitas vezes a gente ajuda, mas eu estou ali esperando que você faça alguma coisa. Ou quando não faz, já chamo logo de ingrato. E muitas vezes eu vou fazer... O bem não vem dali não, vem de outro lugar.
Porque o bem feito é seu advogado em qualquer lugar. A gente precisa confiar em quem a gente é. Quem é que eu sou? Então, se eu estou passando por alguma situação, eu preciso passar por essa situação, ou para aprender, ou para resgatar, ou prova, seja lá o que for, porque eu acredito em quem eu sou, eu tenho convicção nas minhas atitudes e vou seguir dessa forma. Então, ajudar sem esperar nada em troca. Perdoar em silêncio. Já falei aqui em outro momento. Perdoar não é a ver com o outro, é comigo. É tudo dentro de mim. Eu não preciso lhe chamar a dizer que perdoei. Eu vou trabalhar dentro de mim essa mágoa, tirar e entender que você estava num momento diferente do meu. E muitas vezes eu posso ter dado causa àquilo. E aí faço esse trabalho comigo, o dever de casa é meu, perdoo em silêncio e continuo minha caminhada. É preciso também fazer isso para que a luz fique bem brilhante. Tratar com gentileza quem nos trata com dureza. Também difícil, né? Porque gostar de quem gosta da gente é muito fácil. Conviver com as pessoas que são afins é muito bom. Mas aquela pessoa que nos incomoda, nossa, a gente quer a quilômetros de distância. Mas são essas que são as nossas professoras. São essas que têm que estar bem pertinho de mim, que é para eu exercer a caridade, a empatia, a paciência. Então eu preciso tratar com gentileza, porque gentileza gera gentileza. E aí, quando vocês estiverem de frente a alguém bem irritado e gritando, experimentem falar baixo. Quanto mais alto ela falar, você fala mais baixo, porque ela vai precisar falar mais baixo para entender o que você está falando. Eu fui outro dia na federação, assisti uma palestra de um colega, eu acho que vocês já viram essa imagem, eu não lembro o tema, e era um macaquinho assim e o leão gritando. Não sei se vocês já viram essa imagem que tem na internet. Então, quando a gente alcançar essa graça do macaquinho, tá aqui, ó, e tá o leão lá gritando e ele tá bem calmo, a gente consegue fazer a diferença. Então é tratar com gentileza. E aí a pessoa tá lá com dureza e você, ô meu irmão, é difícil, né? Mas a gente faz mesmo sem querer, mas vai fazendo, aí cria o hábito. E aí a gente consegue deixar a nossa luz mais brilhante. Fazer o que é certo quando ninguém está vendo. Então eu não preciso mostrar a ninguém o que eu estou fazendo. Porque continuo dizendo, nunca estamos sozinhos. O bem feito é o nosso advogado em qualquer lugar. Então, que a gente faça mesmo que ninguém esteja olhando. Sou eu, minha consciência, porque quando eu faço algo errado e ninguém viu, mas a minha consciência viu. Quando eu me deito, eu vou, poxa, fiz aquilo lá. Não precisou ninguém ver, só basta a gente mesmo. Então, a nossa consciência cobra e a gente sabe que cobra. A luz se manifesta no comum. Então, que a gente não espere estar pronto para deixar brilhar nossa luz. Que a gente faça no comum, num bom dia, numa gentileza, numa escuta com paciência, porque o bem pode se fazer brilhar a luz aqui, ó, no cotidiano, no miudinho. Não precisa grandes obras, grandes missões para ser visto. Não, é no pequenininho mesmo que a gente consegue deixar a nossa luz brilhar. Então ela também brilha através da coerência. Ser a mesma pessoa. Eu preciso ser em casa como eu sou no trabalho e como eu sou na rua. Porque a coerência é luz. Então eu não posso ser em casa uma pessoa, aqui no centro espírita, que eu sou apoiada por toda a espiritualidade maior. Ser bom aqui dentro é bom, é fácil ser. Eu tenho que ser bom lá fora, eu tenho que ser bom em casa, eu tenho que ser bom no trabalho, para que as pessoas conheçam a sua marca. Ah, eu sei quem é Ana Flávia. E aí vai levar a sua marca de alguma forma. É aquela risonha, é aquela conversadeira, é aquela isso. Vocês carregam a marca, cada um de nós carrega uma marca. Então que a gente tenha coerência no nosso comportamento, porque o comportamento, ele arrasta, tá? A responsabilidade de ser farol. Se você tem luz, e aí eu coloco vermelho para chamar atenção, e todos têm, todos nós temos luz, o mundo precisa de você. Então o mundo precisa de nós, todos nós temos talentos. O mundo precisa, a hora é agora, que a gente descubra quais são os nossos talentos e coloque a serviço da humanidade. Porque ser farol significa não desistir do bem. A gente não pode desistir. Mesmo cansado, a gente precisa continuar fazendo o bem. Mesmo incompreendido, eu preciso continuar fazendo o bem, porque é comigo e a espiritualidade. Porque na hora que fizermos a passagem, que desencarnarmos, cada um vai responder por si. Eu não posso responder por minhas filhas, nem por minha mãe, nem por ninguém. Cada um vai responder por si. Então, mesmo incompreendido, a gente não pode desistir. Mesmo ferido, que a gente continue caminhando em direção ao bem. E aí, já caminhando para o nosso final, eu vou fazer algumas perguntas para reflexão pessoal, para que a gente leve para casa, para que a gente faça essa reflexão para a semana que vai começar, para o mês.
E acima de tudo para esse ano que está começando, que a gente faça essas perguntas a cada final do dia e quando chegar lá no final do ano a gente consiga perceber o quanto modificamos, o quanto estamos diferentes. Em quais áreas da minha vida a luz está apagada? Isso quer dizer, quais talentos eu tenho está apagado, eu não estou colocando a serviço da humanidade. E aí, cada um faz a sua reflexão. O que eu preciso ver aí que está apagado, que eu preciso dar uma olhada? Quais sombras dentro de mim ainda preciso iluminar? Quais são as minhas más tendências que eu preciso jogar luz ali? Que eu preciso me lapidar? Quais são? Cada um de nós sabe, e se não sabe, a gente começa a meditar nisso. Quem ao meu redor precisa da minha luz? Quem são as pessoas que estão nos pedindo socorro, muitas vezes com um olhar, com um comportamento diferente? A pessoa tem um determinado comportamento, mas está diferente, a gente não se dirige para perguntar se a pessoa está bem, se a pessoa precisa de ajuda. Quem está perto de mim que precisa? Como eu posso olhar mais calma, com paciência, para a situação das pessoas e conseguir perceber quem perto de mim precisa que a minha luz brilhe? Como posso ser instrumento de Deus no meu dia a dia? Existem infinitas possibilidades. Se a gente olhar com calma, a gente encontra. E como encontra? O que a gente tem às vezes é um cansaço, é uma preguiça, eu ouso dizer, e aí a gente não faz, é porque dá muito trabalho, eu não vou fazer tal coisa. Mas a gente precisa fazer isso. Quando preparava essa palestra, lembrei agora, eu estava com um problema, isso em novembro, eu fiz essa palestra em outro espaço. E aí eu liguei para o responsável que me convidou, dizendo que não ia fazer, porque eu estava péssima. E aí eu vim para a mediúnica, Beto foi no momento do ápice de um problema. Mas aí depois eu parei e pensei, disse, não, mas é justamente lá. Eu preciso ser instrumento de Deus, é lá que eu preciso fazer o trabalho. É lá que eu vou estar amparada, porque quando a gente socorre os demais, a gente se cura. É impressionante, quando você sai para trabalhar com um problema, se você se envolve no problema do outro, você acaba esquecendo um pouco o seu e às vezes ele já vai se resolvendo por si só. Veja, meu problema foi em novembro, ainda tenho resquícios dele hoje, ainda estou resolvendo em partes, mas eu estou muito melhor de quando aconteceu lá atrás. Então a gente precisa ver quais são as oportunidades que Deus me dá para trabalhar. Então eu preciso fazer isso, eu preciso chegar mais perto do Criador, eu preciso desenvolver. E essa é bem importante. Minha luz revela Deus ou revela meu ego? O que é que eu estou querendo? Querendo brilho pessoal, holofote, aplauso, reconhecimento? Eu preciso mostrar Deus através das minhas ações. É para isso que estamos aqui, para que brilhe a nossa luz. E aí, finalizando de verdade, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 14, 16. Que a gente possa fazer brilhar nossa luz nesse ano que está iniciando, que a gente tem aí 12 meses pela frente, várias oportunidades para que a gente desenvolva a nossa luz em direção ao próximo. Quero agradecer a paciência da escuta e que Jesus nos leve para casa em paz, em segurança. Muito obrigada a todos.